Nossa sala, que eu vou aproveitar para a gente falar sobre isso com o Major Olímpio. Quer dizer, se a gente tem, Major, um lugar com capacidade para 800 pessoas e se tem mais de 2.000 pessoas num só evento, agora vai se falar muito, gente, na boate que isso que aconteceu, essa tragédia, mas existem tantos outros lugares nesse país que passam pelo mesmo risco todos os dias milhares de vezes que a gente não imagina. Qual deveria ser a responsabilidade desses donos da boate, Major, e principalmente, como agir nessa hora? Quer dizer, como você acha que os nossos governantes poderiam começar a agir, executar as leis para a gente evitar isso? Olha, essa tragédia, ela traduz a indolência do brasileiro e a irresponsabilidade dos entes públicos em relação às tragédias. Eu, quando tomei conhecimento das primeiras notícias pela televisão, estava com os meus filhos na praia, eles tinham ido para a balada. Eu fui ao quarto, os vi, depois fui caminhar na praia e literalmente comecei a chorar compulsivamente. Porque, por um segundo, o cidadão se colocar na condição do pai, da mãe, do parente, e mais, infelizmente, nós tivemos aqui o brilhantismo de dois profissionais na área de segurança do trabalho e o Cota, que acompanhou o nosso do Corpo de Bombeiros há mais de 30 anos, falando do padrão mínimo ideal, mas que não é respeitado. Nós temos aqui na área da Grande São Paulo centenas de casarões, horas que foram adaptadas para fazer essas raves, que não tem vistoria não tem vistoria de porcaria nenhuma. Se cabe 400 pessoas, tem 4.000. É uma vergonha. Nós tivemos uma CPI do licenciamento na Câmara Municipal de São Paulo em 2006, justamente pela permissividade e pela corrupção. Lá, eu quero lembrar, até o secretário de governo hoje do prefeito Haddad de São Paulo, Antônio Donato, era o presidente da CPI. Donato, aproveita agora com o prefeito, vamos colocar em execução tudo aquilo que foi mostrado em 2006. Pois é. Lá se falava da contratação de engenheiros de segurança para apoiar na estrutura do Contru. Não contrataram nada. Então, você disse muito bem, que as pessoas agora se comovem em função disso, mas da tragédia, a responsabilidade, porque nós temos milhares e milhares de locais, no nosso país, no nosso estado, na cidade de São Paulo, locais que são adaptados, improvisados, desde locais para shows, templos religiosos de todas as seitas e correntes. É verdade. Em que se cabe 3.000 pessoas, vão 10.000 e ainda se estimula pela televisão. Meus irmãos, vamos levar mais gente. Vamos dar uma demonstração de força da fé. E muitas vezes se coloca as pessoas em risco. Então, é omisso o governo federal que não consegue fazer a coordenação disso, não tem um estatuto nacional focado na prevenção. Não tem. A legislação é estadual e municipal. Por exemplo, em Santa Maria é permitido ter o artefato pirotécnico indoor. Mas como que é permitido? Mas é permitido, a legislação municipal permitiu. E isso aí, Kátia, isso é muito mais comum. Esses indivíduos que fazem mega palestras hoje, os mais conhecidos brasileiros, usam também esse tipo de coisa para provocar luz e som durante as suas palestras em ambientes fechados. Mas olha, há muito tempo atrás, Michael Jackson fazendo um comercial de um refrigerante aí, não teve uma queimadura severa justamente por um artefato parecido? Então, é uma questão de tomar realmente, aproveitar a tragédia, vamos chorar, vamos pro luto, mas vamos tomar vergonha na cara mesmo, cada um de nós em cada uma das áreas. Porque o município diz que cuida, mas não cuida. O Ministério Público fiscaliza, mas não fiscaliza. O Corpo de Bombeiros nós temos só em 135 municípios no estado de São Paulo. Mas também não consegue fazer milagre com um mas só tem, de 645 municípios, nós só temos o Corpo de Bombeiros de 635, cara. Pois é, então. Você acha que pode um negócio desse? Então, nós temos estruturas a serviço da população que estão subdimensionadas. O jovenzinho que foi lá para a balada, ele paga no imposto dele lá, ele paga no tributo, para ter alguém para prover aqueles recursos, para ter alguém para fiscalizar, para ter gente para treinar. Imagine os seguranças da casa se tomaram, vamos ver as apurações depois, se tomaram essa conduta de impedir a saída das pessoas
Porque, olha, vou perder o emprego com o patrão, que as pessoas, isso é um simulacro, estão saindo sem pagar. Se eu não perderia seu emprego, eu perderia meu emprego, abrir a porta, vai todo mundo. E vários dos seguranças morreram também. Então, gente. Então, essa questão de preparação, a questão da estrutura, o que tem de gambiarra nisso. Kátia, olha, o que se faz hoje é o forró universitário, é o pagode universitário, e vai se adaptando áreas. Onde era um bar, o cara pega onde era uma área de fábrica do lado e acaba virando também uma área de show, uma extensão daquilo ali. Puxadinho. E, infelizmente, em inúmeros locais no nosso país, milhares de locais, as pessoas hoje que estão acessando estão em risco e pode ter o mesmo destino. Quando os nossos profissionais estão dizendo, eles não estão fazendo um alerta só para valorizar a área que ele é profissional, não. Cada um deles tem 30, 40 anos de experiência e estão dizendo para vocês, gente, está aqui. Olha, 90% das pessoas, vai falar o nosso médico também, morrem pela asfixia. Se você tiver um sistema mínimo que vai permitir a exaustão dessa fumaça, você vai salvar muitas vidas. Mas, Major, a gente está falando aqui do caso da Boate Kiss, mas a gente está falando de um caso que, infelizmente, a gente pode ter outros ainda maiores, numa proporção ainda maior, se nada for feito. Eles comentaram muito bem dos estados. Quadras de escola de samba, locais de concentração para comemorações de vitórias de equipes futebolísticas. Então, muitas vezes, não, mas vamos põe ali no AMB. Que cabe. É pro Corinthians, põe 30 mil ali no AMB. E depois fica o corpo de bombeiros, fica todo mundo que nem louco. Se adapta, porque, olha, o governador quer ir lá e faturar, o prefeito quer ir lá. Mas isso não é falência? Cota diz muito bem, isso é falência. Falência dos nossos governantes. Mas entendam só o seguinte, nós temos hoje profissionais, nós temos modelos do mundo todo para que nós possamos adaptar as nossas necessidades. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, por exemplo, nos últimos 6, 7 anos, o cota acho que até da primeira turma de engenharia de bombeiros feito em convênio com a universidade, já formou mais de 200 oficiais engenheiros de segurança. Então, você tem o profissional, você tem aquele ímpeto, a boa vontade, mas o poder público, ele é lento. Eu estou dizendo, em 2006... foi feita uma CPI dos licenciamentos em São Paulo. O poder público é lento, mas me desculpe a população, eu estou encaixada nesse nicho de população, todos somos brasileiros. Se eles são lentos, nós somos, gente, estamos dormindo ainda, porque ninguém se mexe. Todo mundo inerte. Pode ter certeza. Se mexe para falar assim, precisa de água, vamos, doador de sangue, todo mundo vai. Agora, precisamos nos unir para as coisas se modificarem de uma forma efetiva. Todo mundo fala, melhor eu não ir. Sabe como é, né? Não vai pegar muito bem para mim. E nessa todo mundo ficou omisso. Mas, Kátia, até áreas de teatros públicos, locais de eventos públicos, eles até foram mais polidos em falar em relação aos estádios da Copa do Mundo. É uma vergonha que nós estamos fazendo. Olha, nós vamos fazer o assento ecologicamente correto. E pega fogo rápido. Plástico, um PET. Com o dobro do preço que poderia ser utilizado. Não vamos entrar nem nisso. Senão... porque aí a gente vai para outro caminho que também é triste demais desse país. Senão aí pega fogo no bolso do cidadão brasileiro. Você vê como é que tem dinheiro. Tem, mas é que até a parte que muitas vezes se desvia, né? Nós temos aí na construção desses estádios inadequação em relação às regras de segurança, em relação ao tipo de material utilizado. E quem vai fiscalizar isso? Quem vai chegar nesses estádios e dizer, olha, de fato eu assino, fulano de tal, perito não sei das quantas, que ele está apto a receber 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Como já fez lá atrás o capitão Cota, que não deixou ter o jogo de futebol, e o prefeito e o povo querendo pegar pela orelha. Cota chegar perto de lá, não vão, Cota. Pega mesmo. Os estádios de futebol nosso, as condições para evacuação de emergência, essas coisas todas, vai lá o Corpo de Bombeiros, vai lá a Polícia Militar, faz a notificação, muitas vezes, e aí não estou chutando, não, a federação acaba pressionando, vem a ordem do governador para o comandante da polícia, para o comandante do Corpo de Bombeiros, pelo amor de Deus, se é a paixão do povo, como é que não vai ter o clássico? Então, interesses políticos. Nós já chegamos a ter 2 clássicos dentro da cidade de São Paulo no mesmo dia, e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros dizendo assim, pelo amor de Deus,
Nós não fizemos ainda um milagre na multiplicação dos policiais. O que aconteceu? Como é que nós vamos fazer 2 grandes clássicos com 80 mil pessoas cada um em locais distintos? Aquele jogo Corinthians e Palmeiras, que veio de um lado de uma rua, a torcida corintiana, da outra palmeirense, e 2 policiais parados no meio, e falaram, mas como vocês deixaram eles se matarem? Nós somos 2. O que a gente podia fazer contra 300? E não pode atirar. Pode atirar para matar? Não pode. Se atira com bala de borracha, o policial está agindo de uma forma inadequada. O uso excessivo da força. Então, de que forma a gente vai... Não, mas é justamente isso, que a condicionante técnica, aqueles que estão agindo na área técnica, primam e vão exatamente para ter essas condicionantes respeitadas. Quando nós chegamos para as instâncias estratégicas e políticas, e aí é que tem que fazer o meia-culpa mesmo, o legislativo que não se mexe e não legisla e não fiscaliza o orçamento, o executivo que muitas vezes, olha, nós estamos lá em São Paulo, nós tivemos 2 tragédias lá, o André e o Joelma, então a partir daí houve uma grande mobilização, estrutura de legislação, etc., preparo do Corpo de Bombeiros, equipamento, mas falta muito. Falta muito. Agora, o momento de uma tragédia dessa é de nós todos pensarmos, né? Pela graça de Deus, a sorte, etc. Poderia estar o filho de qualquer um lá Mas estava o filho de 235 famílias. Ou mais feridos. E pessoas que naquele momento, dentro daquele pânico, já confinados, morreram 5 oficiais da nossa Força Aérea Brasileira, que são homens preparados, pilotos, etc. Mas depois que está dentro de um ambiente daquele, aí é o que o Cota tem de mais de 30 anos de experiência nas ruas salvando pessoas, que aí a dificuldade já é muito grande e vem o óbito e vem a lesão.